Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, quero saudá-los com a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como você está? Como é que está a família? Junte seu povo, vamos agora ler a palavra, vamos meditar na palavra do Senhor. Procure mesmo em casa e tudo, mas procure um ambiente propício para meditação, para oração, para reflexão e para o crescimento na palavra do Senhor. Vamos receber o pão, o alimento do céu. Vamos abrir a palavra do Senhor no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. E nós vamos ler dos versículos de 1 a 9 nesse momento. Então, enquanto você está procurando aí, repetir para quem está precisando, né? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, versículos de 1 a 9. Vamos ler então, queridos. Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag ia esta ferido e queimado. Tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não ter mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Oremos ao Senhor, queridos. Buscamos tua face em oração, precisamos de tua palavra, precisamos de uma direção do Senhor, precisamos de um alento da graça do Senhor. A pandemia está aí, ó Deus, o surto está aí, pessoas, tantas e tantas pessoas sendo levadas, ó Deus, e nós precisamos do renovo do Senhor, precisamos de renovo de fé, precisamos de renovo de vida, precisamos de renovação espiritual. Por isso buscamos a tua palavra, buscamos tua face, buscamos a tua graça, Pai. Fala conosco, alimenta-nos, renova-nos em ti. Espírito Santo de Deus, Senhor, vem nos renovar, avivar a nossa fé, encher o nosso coração e dar-nos a graça, Senhor, realmente de sermos fiéis ao Senhor, alegres no Senhor em meio às próprias tristezas da vida. Sê, ó Deus, com os que sofrem, visita cada família, Senhor, visita a família do Burto, a sua vida, Senhor, visita o Túlio e a Regina, visita, ó Deus, o Olavo com a sua família, a Marina, sua mãe, visita, Senhor, o primo, ó Deus, da Michele, visita, Senhor, cada pessoa, visita com tua graça, traz, ó Deus, a saúde, traga, Senhor, o renovo, traga, Senhor, a tua vida, o sopro do Espírito Santo. Precisamos do Senhor. Fala conosco nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse é
um texto muito rico, é um texto que conta-nos a história justamente do tempo em que Davi, depois de ter sido tantas vezes perseguido pelo rei Saul, esse livro do profeta Samuel, o primeiro livro do profeta Samuel, registra esse tempo da história, quando então Israel ainda está debaixo do reinado de Saul, naquele momento, aquela transição em que Deus estava preparando Davi para assumir o reinado. E, por incrível que pareça, ele acabou tendo um espaço entre os filisteus. Ele edificou essa cidade chamada Ziclag. Então, para você entender o contexto histórico, geográfico, ele está em meio aos filisteus. Ele construiu essa cidade que se tornou a sua cidade, onde ele pôde começar ali então a desenvolver a sua família, as crianças. Então aqueles 600 homens que passaram a conviver com ele, que construíram essa cidade e que viviam ali com seus filhos, onde eles construíram as praças, construíram as ruas, as casas e puderam viver ali alguns anos em paz. Davi é convidado para uma batalha pelo rei e a batalha seria justamente a batalha contra Saul. E o contexto anterior aqui, um pouco antes dele voltar para Ziclag, é que ele foi na expectativa de ir com o rei contra Saul, contra o povo de Deus. E Davi ficou muito angustiado, muito chateado, porque os príncipes rejeitaram a ida dele. Falou, não, mas esse aí também é israelita, esse é Davi, como é que ele vai para a batalha conosco? E um ponto aqui da história bastante interessante. E Deus soberanamente age por meio daqueles príncipes e Davi não vai para a batalha. É a batalha, inclusive, na qual Saul seria morto. Davi, talvez pensando ali de forma humana, muito humana, outros momentos ele teve a chance de tirar a vida de Saul, mas seria de uma forma assim que não seria numa batalha, não seria de um meio que era reconhecido naqueles dias. Então, agora ele teria a chance de fazer talvez sua vingança, alguma coisa assim, e ele está doido para ir para aquela batalha, mas Deus não permite. Os príncipes rejeitam completamente. E ele não percebe, claro, o que estava acontecendo lá em Ziclag. Ziclag é a cidade dele, porque ele estava com os seus homens indo para essa batalha. Outros povos vieram e tomaram Ziclag, tomaram as esposas, levaram os filhos, destruíram as coisas. E Deus, com esse livramento, então, traz ele para ver a situação, enfrentar a situação. Só que antes de enfrentar, quando ele chega, aquela fumaça, tudo destruído. Onde estão as mulheres, onde estão as crianças, tudo destruído. Imagine uma cena assim, que você, um sonho de ir para uma batalha, de ter vitórias e tudo, e você voltar e na verdade encontrar tudo destruído, as crianças não estão aqui, e ele sente e chora, chora, chora. Ouvi de um pastor uma vez refletindo sobre esse texto, que certamente uma das coisas que Davi chorou é que reconstruir uma cidade não é tão difícil. Mas o que adianta uma cidade em termos de muros e prédios reconstruídos, sem as crianças nas praças, sem os velhos também nas praças conversando, compartilhando, sem as crianças correndo para lá e para cá, com todo aquele sinal de vida, de alegria e de família e de viver. Então essa é a questão. O choro mais profundo não é apenas a questão do material que se foi, ou daquilo que pode até ser reconstruído, mas as famílias estavam destruídas. E não adiantaria realmente reconstruir coisa alguma sem a família, sem os filhos, sem as crianças. Por isso eles choram, choram, choram profundamente. Queridos, esse é mais um texto, que dentro daquilo que eu tenho orado para o Senhor falar conosco nesses dias da pandemia, em que nós estamos tendo perdas, várias perdas. O embate é imenso e nós estamos muitas vezes chorando, estamos muitas vezes desanimados e vamos perdendo totalmente a força. Uma das coisas que mais precisamos ter cuidado nesses dias, aqui ainda na introdução dessa reflexão, é que Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo porque todos estavam em amargura.
Nesse tempo de pressão, dentro de casa, de repente a gente começa a entrar em conflito uns com os outros. E começa a ter uma tendência de destruição. Então, o número de divórcio é assustador nesses dias. As famílias estão realmente entrando em conflito umas com as outras, as pessoas, e nós precisamos cuidar do nosso coração. Porque do que adianta passar a pandemia e recuperar algum bem material se nós não preservarmos nossa família? Então, eu quero falar com você diante deste coração. Davi com o coração angustiado, chorou até não ter mais forças para chorar. Talvez você esteja assim, sem mais forças até para chorar diante de tantas lutas, diante de tanta pressão nesses dias. Que Deus tenha falado para o nosso coração. O que Deus tem falado para nós, queridos, é que nós precisamos buscar restauração espiritual. Mais do que restauração financeira, mais do que restauração material, nós precisamos de restauração, mesmo antes da restauração emocional. Nós precisamos de restauração espiritual. Como encontrar restauração espiritual? Como encontrar um renovo, um oxigênio espiritual, a força espiritual para nós vivermos diante de dias que de fato precisamos encontrar esse renovo. Eu quero então que você abra o seu coração, sua mente, que você se disponha à palavra do Senhor nesta hora. Então, o primeiro aspecto que nós observamos é que justamente nesse conflito todo, sem forças, angustiado, as pessoas querendo matá-lo, mas diz-nos a palavra que ao invés de se entregar totalmente, diz-nos a palavra que, porém, versículo 6 no final, porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. E aqui está o primeiro segredo bíblico revelado pela palavra santa do Senhor, que não é autoajuda, é um renovo em Deus, é um renovo no Espírito Santo. Esse porém, Davi se reanimou no Senhor. Não foi um renovo em confissão de fé positiva. Não foi um renovo de autoajuda no sentido de eu preciso encontrar a força que tem em mim, eu preciso recuperar essa força que eu tenho uma força dentro de mim a ser recuperada. Não, queridos. Mais uma vez, porque esse é um tema que já temos falado aqui, não é, várias vezes, trazemos essa questão da perspectiva bíblica, de como encontrarmos renovação espiritual que nós precisamos. E nós encontramos renovação espiritual, a verdadeira renovação espiritual só pode ser experimentada na presença de Deus. Na presença de Deus. Davi se reanimou no Senhor. Não na força política, na força do homem, no braço do homem, na força do pensamento positivo, nem da sua própria energia, mas esse renovo em Deus. Renovo em Deus. Que você tenha essa disposição de assumir esse porém. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Queridos, esse renovo exige uma reação espiritual. Esse porém, reanimou-se no Senhor. É uma reação espiritual firmada em Deus e sua graça. Quando a gente olha para o Senhor, quando a gente olha para aquele que está sentado no trono, para aquele que está governando, para aquele que tem o controle da Covid, que tem o controle das pandemias, que tem o controle dos homens, que tem o controle da história, que a sua fé esteja em Deus, que você assuma esse porém nesse dia, em nome de Jesus, que o seu coração seja renovado em fé. Renovação espiritual acontece com essa disposição pessoal, sim, porque o texto fala de uma disposição pessoal, só que em Deus. Davi reagiu, porém Davi se reanimou, mas esse reanimar-se, esse renovo só pode acontecer na presença de Deus, com a graça de Deus. Então é essa questão de uma perspectiva realmente da nossa teologia calvinista reformada.
né, em que as pessoas têm uma responsabilidade. Nós temos, nós não podemos nos entregar e dizer, mas Deus não veio ainda, Deus não fez nada por mim, o Senhor não está fazendo nada por mim, e nos entregarmos a essa lamúria, ficar lambendo feridas. Nós precisamos assumir nossa responsabilidade diante de um Deus que é bom, que é maravilhoso, que está à nossa disposição, que é soberano, que tudo vem dele, mas ele quer a nossa reação. Davi reanimou-se no Senhor, e nós devemos então ter essa atitude de buscar esse renovo em Deus. Segundo, a verdadeira renovação espiritual só pode ser experimentada quando sinceramente clamamos a Deus em oração. Então, essa disposição de buscar esse renovo em Deus, e que passa também por um compromisso sério com a vida de oração. Buscar a Deus em oração. Um dos temas que mais precisamos constantemente nos voltar a ele. Esse tema não é novo, né? A necessidade de orar, a necessidade da vida devocional, a necessidade do clamor. Nos diz a palavra que disse Davi a Abiatar, o sacerdote, verso 7, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor. Perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Queridos, jamais abra mão da sua vida de oração. Jamais abra mão da sua fé. Davi pôs-se a clamar, a buscar a Deus. Tudo estava destruído. Humanamente falando, não sabia se as crianças, se as mulheres estavam vivas. Mas ele colocou-se diante de Deus, consultar a Deus. Os meios de consultar a Deus no Antigo Testamento, Hebreus vai nos dizer que, tendo Deus outrora falado aos nossos pais de várias maneiras, por meio dos profetas, então nós vamos ter a revelação progressiva, não é? E aí nós temos essa questão aqui de chamar o sacerdote. Então ele tem o sacerdote, ele tem a estola sacerdotal, e ele usa esses meios do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos a oração e a palavra de Deus, são os meios principais que nós temos. A oração e a palavra do Senhor, a Bíblia, ler a Bíblia, consultar o Senhor consultando a palavra. Fala, Senhor, o meu coração, renova-me por meio de tua palavra. E consulte mesmo a Deus, no sentido de pedir a Deus uma direção para o seu dia, para a sua família, para as suas decisões, para a gente abrir os olhos, né? Porque a pressão vem e a gente começa a ficar olhando só para baixo. Então esse consultar a Deus, pedir: Senhor, levanta minha cabeça, Senhor, faz-me olhar para a vida com um olhar diferente. É isso que Davi está nos ensinando aqui, nessa profunda dependência do Senhor. Acima de tudo, Deus nos ensinando por meio de sua palavra, por meio da vida do seu servo, em nome de Jesus. Porque é mais do que apontar para Davi, nós apontamos para Deus, em Cristo no Antigo Testamento agindo na história, e aí Deus falando por meio de sua palavra, por meio de seus servos, por meio de toda essa narrativa, que inclusive em termos da hermenêutica, quando nós estamos estudando uma narrativa, nós procuramos justamente lições, como aplicar. Muitas vezes não vamos fazer as mesmas coisas que esses homens fizeram, não vamos chamar o sacerdote com uma estola sacerdotal, como alguns aqui e ali querem pegar as narrativas, né? E eu aproveito como pastor da igreja para dar essa lição hermenêutica para você. É muito importante, quando você lê uma história do Antigo Testamento, você, mas a gente pode praticar isso aqui? Não, várias coisas não podemos. Se cumpriram em Cristo, e o cerimonial da lei se cumpriu em Cristo, e nós então não repetimos uma série de coisas do Antigo Testamento. E aí a narrativa, por outro lado, ela tem muitas lições para a nossa vida. Então nós buscamos as lições, as implicações. Então Deus está falando por meio da história. Paulo disse: tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então ele diz isso aos Romanos, né? Que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que por meio da história, das escrituras, de todo esse registro, nós possamos, dentre outras coisas, ter esperança. Então, quando a gente se volta com um texto como esse, não é para fazer as coisas em detalhes que eles fizeram, mas como ouvir Deus,
como perceber Deus agindo na história, quais as lições Deus quer nos dar. E aqui, essa lição tremenda, Davi consultou o Senhor. Deus nos mostra Ele mesmo agindo na história, agindo na vida de Davi, movendo Davi pelo Espírito Santo a consultar o Senhor. E nós hoje então consultamos na palavra, consultamos na madrugada em oração, de joelhos em oração, de manhã, de tarde, de noite, buscamos a presença de Deus. Consultar, perguntar: Senhor, o que eu faço? Deus, qual a melhor decisão? Senhor, o que vou fazer com essa dívida? Senhor, como é que vai ser essa questão do desemprego? Dá-me a tua resposta, dá-me a tua resposta, o que devo fazer? Então, amados, nós não precisamos fazer opções de meios místicos estranhos à palavra de Deus. Devemos buscar esses meios concedidos, meios de graça, a oração, a leitura da palavra, clamando a Deus, pedindo uma direção. Olha o que o Senhor disse para Davi: respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Tremendo. Deus ouve o clamor. Nós precisamos insistir em oração, em consultar a Deus, por meio de revelação como essa que está aqui, que nos é dada de uma forma tão maravilhosa. Respondeu-lhe o Senhor: levanta, vai, você vai ter a sua vitória, em nome de Jesus. Isso nos leva então para o outro nosso ponto aqui, que como alcançamos a renovação espiritual? A verdadeira renovação espiritual exige atitudes diante das promessas e diante dos problemas, atitudes firmadas em Deus e sua palavra. Então, diante dessa palavra que Davi tem, ele obtém a resposta do Senhor. Diante da certeza da palavra, da revelação que nós temos da Bíblia, né? Devemos aprender aqui a agir como Davi. Diz-nos aí, versículo 9: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Então, esta questão, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você muito importante, que tem nada a ver com autoajuda, tem nada a ver com força própria, mas não adianta uma teologia também etérea. A teologia precisa ter uma aplicação prática, e é isso que nós estamos fazendo nesta hora aqui, buscando aplicações práticas de um relacionamento com Deus, de uma teologia comprometida com a profundidade de tudo que Deus revela-nos na palavra, mas que nós precisamos ter atitude, nós precisamos ter uma reação prática, uma reação consequente, coerente, também não firmada em nós, não firmada em nossas forças, mas diz-nos a palavra que Davi partiu. Então, depois de orar, depois de clamar ao Senhor, tendo recebido dele uma direção, tome atitude em relação às batalhas que você tem que enfrentar, e enfrente suas batalhas na força e no poder do Senhor, firmado em Deus e sua graça, não no poder do seu braço, não no poder do pensamento positivo, não no poder de pessoas e circunstâncias, mas a despeito de pessoas e circunstâncias, a despeito de trevas que talvez nos cercam. Partiu Davi por causa de uma palavra de Deus que ele recebeu, de uma direção do Senhor clara. Então ele abraça as promessas, ele abraça a resposta de Deus, e ele se levanta, e ele parte para a batalha. É muito importante, não se entregue ao desânimo, não se entregue à derrota, não fique aí só deitado, né? Com tudo que, imagine, Davi ter que partir para uma guerra, então tinha que ver as armas certas, a postura certa, a estratégia certa para a batalha. Ele era um homem de grandes estratégias em batalhas. É impressionante você olhar a história de Davi, como ele era uma pessoa de estratégias. O que eu estou querendo dizer? É que
justamente hoje, partir para a batalha em dias de Covid, nós precisamos ter todos os cuidados. É uma guerra, queridos. É uma guerra, uma batalha. Então, use aí o que você precisar usar de proteção, tenha os cuidados necessários, mas aquele que tem que ir à batalha para trazer o pão para casa, atrás de um emprego, atrás de uma perspectiva que Deus está dando um sinal, tenha atitude, em nome de Jesus. Tenha atitude, fé, e levante-se e vá à batalha. Não é? Porque o que acontece? Quando a gente está no meio de um desânimo, e a gente fica deitado, a gente vai se prostrando, e a gente vai ficando doente, como vários estão ficando doentes. Como encontrar renovação espiritual? Né? Dentre outras coisas, estamos vendo aqui essa questão de, tendo recebido a palavra, uma direção de Deus, nós precisamos reagir, precisamos então partir para a batalha, uma atitude concreta de dar os passos. E olhando para a história de Davi, a questão então de perceber as estratégias, os cuidados que precisamos ter. Não somos ingênuos. Uma fé evangélica ingênua, você não precisa preocupar nem com máscara, nem nada, não, Deus está te protegendo. Isso é profundamente infantil. Nós precisamos observar o que tem que ser observado, mas partiu Davi. Que o Senhor te dê graça para partir, para enfrentar o que tem que ser enfrentado, dentro dos limites, com a graça e o poder de Deus, em nome de Jesus. Por último, quero ainda destacar, mais um ponto, como encontrar a verdadeira renovação espiritual. A verdadeira renovação espiritual, ela nos traz vitórias da graça de Deus. É isso que o texto nos ensina, que nos move, que nos enche o coração. Versículos 16 e 17. Então ele vai, a batalha se processa, aquela batalha tremenda ali, porque encontram aqueles homens com as mulheres, com as crianças. Então, no versículo 16 e 17, descendo, os guiou, o rapaz, ele encontra um rapaz que os guia, e nós encontramos aí então no versículo 17, quando ele começa a ferir aqueles homens, ter aquela vitória, e assim versículo 18, assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi, a vitória da graça, por causa de ter consultado a Deus, por causa de ter se renovado em Deus, porque ele teve uma atitude concreta de ir para a batalha, firmado em Deus e sua graça. Ele obteve a vitória do Senhor. Ele obteve a vitória do Senhor. Meus queridos, essa revelação da graça, Deus tem vitória para a nossa vida. A vitória da graça, a vitória da misericórdia de Deus. Não aquilo que nós declaramos, não aquilo que nós impomos para Deus fazer, como se Ele fosse nosso servo, mas acredite na vitória do Senhor. Paulo diz que nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. O Senhor há de conceder a você que está desempregado um emprego. O Senhor há de conceder a você que está aí com a família, talvez passando por um momento difícil, relacional. Que o Senhor te dê a atitude de lutar a favor de sua família. E tenha certeza da vitória do Senhor nos seus relacionamentos. Tenha certeza da vitória do Senhor na sua vida. Tenha certeza de que o Senhor vai pôr pão na sua casa. Ele é o Deus que supre as nossas necessidades. Ele é o Deus que nos supre no pouco, supre no muito, mas Ele supre. E você deve ter essa profunda convicção da providência de Deus, da providência da graça, abraçar as promessas e ir para a batalha consciente de que a vitória chegará. Então imagine você, minha irmã, Davi voltando com todos os bens e acima de tudo com as famílias. Acima de tudo com as famílias.
Agora sim vale a pena reconstruir Ziclag, ou o que vem para frente, porque o que Deus tinha para Davi era muito maior do que Ziclag. Estava chegando a hora de Davi assumir todo o reino de Israel. Mas o que adiantaria, inclusive, o reino sem a família? O que adiantaria o reino sem as crianças, sem os filhos? Que Deus fale ao seu coração sobre a necessidade profunda de um renovo espiritual, renovo que atinge sua vida, seu coração, sua família, seus projetos. Deus estava tão envolvido na história como Ele está na nossa história, que Davi estava pensando em alguma coisa e Deus tinha para ele muito maior. E ele obteve a vitória do Senhor. E o processo da história de Deus continuou. Que o Senhor abra os nossos olhos para que nós sejamos instrumentos da graça nesses dias. Que tenhamos uma disposição realmente de servir o Senhor. Implicações aqui rapidamente, já expus aplicando, mas quero ainda realmente chamar a sua atenção. Não devemos ser hipócritas diante de dias de dores e dizer não chore, não precisa chorar, não é isso que estamos falando aqui. Uma mensagem simples, singela, mas que nos chama a atenção o texto que Davi diz-nos a palavra que eles choraram até não ter mais forças para chorar. A velha implicação coerente, de um cristianismo coerente, de que nós precisamos chorar nossas dores. Precisamos chorar nossas dores. Então, aqueles que têm tido suas perdas, aqueles que têm tido grandes embates, nós estamos chorando, nós estamos gemendo, e não precisamos negar, a negação não vai resolver nada, não é essa a proposta. Nós precisamos chorar nossas dores, mas precisamos buscar o renovo do Senhor, buscar a renovação espiritual e realmente ter essa primeira percepção de que o verdadeiro renovo espiritual, a verdadeira renovação espiritual só acontece na presença de Deus. Davi se reanimou no Senhor. Então esse reagir na presença de Deus, que você que está aí talvez muito debilitado, que o Senhor visite seu coração e que na força e no poder do Espírito Santo você possa renovar o seu ânimo em Deus, em Cristo, no Espírito Santo, não em pensamento positivo, forças humanas, mas em Deus e na sua graça, renovar-se no Senhor e por isso ir para a oração, ter atitude de oração, de consultar o Senhor. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, em meio a dias difíceis, ele não se entrega, ele busca o Senhor em oração, ele busca a resposta de Deus na palavra, na oração, talvez no jejum, mas buscando a direção, a resposta de Deus. E sabe o que o texto revela, não é, queridos? Revela aquilo que é o fato. Deus respondeu, tenha fé que Deus vai responder a sua oração. E quando Deus responder, tenha atitude, reaja como Davi, que partiu para a batalha. Que o Senhor te dê graça para enfrentar todas as suas batalhas em nome de Jesus. Bom, faça o que tem que ser feito na força do Senhor, na graça de Deus. A favor de sua família, a favor do seu trabalho, a favor da igreja, a favor do próximo. Sejamos pessoas de atitudes em Cristo, firmados na graça, firmados no poder do Espírito Santo. Gente que age, gente que sim, não fica justificando, aí jogando para Deus ou para a teologia reformada, né? Como os hipercalvinistas que, dominados por um pensamento, não, Deus vai fazer a sua história, Deus vai fazer, mas Deus quer nos usar, Deus fez de nós cooperadores no reino, no Evangelho, amados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos partir para a batalha, em nome de Jesus, com oração, com temor, mas partir, lutar por nossas famílias, lutar por nossos filhos, lutar pela igreja, pelo vizinho, pelo próximo, sendo pessoas proativas no reino de Deus, na dependência e no poder do Espírito Santo. Sermos essas pessoas que, como Davi, partiu para a batalha com as armas certas, com as estratégias certas. E por último, pessoas que acreditam em Deus e sua graça, que acreditam que Deus tem uma vitória para nós.
já está garantida em Cristo, e por isso o texto aponta para Cristo, a vitória que temos em Cristo, que nos chama a dia após dia recuperarmos esse renovo espiritual. Temos esse renovo em Deus, esse renovo em Cristo. Amo a nossa Igreja Esperança e louvo a Deus pelo renovo que Ele tem nos dado. Estamos aqui à sua disposição, estamos aqui em fé, estamos aqui na presença de Deus, estamos juntos em nome de Jesus, tá bom? Você não está sozinho, nós estamos juntos no caminho. E Deus visite o seu coração com renovação espiritual, renovação, avivamento. Em nome de Jesus, que o Senhor traga avivamento no seu coração, renovação espiritual no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos lá. Pai, obrigado em nome de Jesus, porque o Senhor tem renovação espiritual para a nossa vida. O Senhor tem para nós esse renovo que só pode ser encontrado na Tua presença, aos pés do Senhor. Aqui estamos, Pai, dependemos do Espírito Santo, amamos o Senhor e acreditamos em Ti. Por isso invocamos o Senhor, consultamos o Senhor em oração. Dá-nos as estratégias certas, Pai, para sermos uma igreja, não somente indivíduos, pensando nas suas famílias apenas, mas pensando na cidade, pensando no próximo, pensando, Senhor, no Teu reino, Senhor. Dá-nos renovo nesses dias, Senhor. Dá-nos Teu renovo, porque quando a gente fica também só chorando, só na amargura, a gente acaba caindo em pecado, uma vida, Senhor, de procrastinação. Livra-nos das amarras do pecado, da vida derrotada, Senhor, do medo, do pânico, do pavor. Renova-nos, Senhor, renova-nos espiritualmente em Ti, para a glória do Teu nome. Dá-nos essa disposição, Senhor, de nos renovarmos os nossos ânimos em Ti, na Tua pessoa, e buscarmos o Senhor em oração, e firmarmos nas Suas promessas, nos levantarmos no poder do Espírito Santo para enfrentarmos as batalhas da vida, cheios da fé de que o Senhor já tem para nós toda a Sua vitória, toda a Tua graça, em nome de Jesus, amém. O Senhor te abençoe, te dê uma semana maravilhosa. Como já afirmamos, estamos juntos, recebamos a graça. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e eterno Pai, e que a comunhão, e que as consolações, que a alegria do Espírito Santo, o renovo do Espírito Santo, visite sua vida, sua casa, agora e para sempre. Amém.